O ucraniano se aproximou do norte-coreano deitado. De repente, o homem estendido no chão emitiu um grito de guerra. O ucraniano saltou para trás. Em outro combate, as forças especiais ucranianas foram cercadas pelos norte-coreanos. Eram dezenas deles se aproximando. Os drones deram apoio, mas o trabalho dos soldados de Kiev foi complicado dentro das trincheiras, exigindo olhares em todas as direções à procura dos atacantes. Os homens precisaram controlar as munições, ouvindo pelo rádio sobre a aproximação de cada vez mais inimigos. As forças especiais de Kiev iniciaram enfrentamentos com a missão de capturar vivo um dos norte-coreanos. A fronteira entre a Rússia e a Ucrânia estava banhada em sangue. O que começou com um conflito no leste e sul do território ucraniano foi estendido para o Oblast russo de Kursk em agosto de 2024. Os russos mantiveram seus avanços contínuos em Donetsk nesse mesmo ano, só se voltando para um esforço maior para expulsar o inimigo de seu território a partir de novembro. Os drones russos voaram violentamente à procura de blindados ucranianos para transformar em sucata. Seus impactos também ocorreram em picapes comumente usadas para transporte rápido das tropas. Esses voos se destacaram por inibir o deslocamento das tropas inimigas durante a ofensiva russa para retomar o território perdido no Oblast. Os kamikaze bateram na porta dos abrigos ucranianos durante o inverno, espalhando calor e morte, na medida em que abriram caminho para que os russos liberassem mais de seu território. Os helicópteros Ka-52, uma das armas mais aclamadas pelos russos na guerra, sobrevoaram as florestas onde os ucranianos se esconderam. Os foguetes lançados estouraram no meio das árvores. Os ucranianos tentaram usar seus blindados para avançar. Os russos perceberam o risco. Eles direcionaram as explosões para pararem tanques e transporte de tropas, encerrando até algumas das ofensivas que os ucranianos haviam preparado para tentar deter os avanços russos. Os soldados de Kiev ainda tiveram que enfrentar mais uma ameaça nesse tempo. Os norte-coreanos aparentemente haviam chegado para reforçar a ofensiva russa em Kursk. Isso era uma fonte de grandes debates. Em novembro, Kiev anunciou os primeiros embates contra as tropas enviadas por Pyongyang. Depois disso, o serviço de inteligência da Ucrânia mostrou como provas fotos, documentos, até mesmo o diário de um sargento norte-coreano morto. Ainda assim, houve discussão sobre a veracidade do que foi mostrado, com silêncio por parte de Moscou. As forças especiais ucranianas entraram em combate para trazer mais informações sobre esses homens, inclusive para tentar capturar alguns deles vivos. Eles descobriram durante o processo muitas características importantes sobre essas tropas. As grandes colunas de norte-coreanos persistiram em sua mórbida progressão pelos campos de Kursk. Junto dos ataques russos, eles pressionaram os ucranianos e receberam os drones como recompensa. Suas fileiras sofreram com os impactos. As filmagens mostraram a dificuldade de se escapar. Os pilotos ucranianos simplesmente escolhiam os alvos dentre tantos que marcharam com dificuldade na neve. Alguns estavam entre as árvores quando as explosões os encontraram. Não havia momento para descanso quando os kamikazes começaram a selecionar vítimas. Eles procuraram até deixarem as dezenas de corpos e feridos estendidos. Era difícil ter que carregar os caídos, mas alguns deles tentaram. As forças especiais ucranianas receberam ordens para impedir o avanço de mais uma dessas ondas. Esses grupos grandes muitas vezes eram desarticulados pelo uso de drones. Mesmo a elevada disciplina cedeu quando as explosões começaram no meio de tantos soldados. Cenas como essas deixaram os ucranianos impressionados. Eram soldados demais, frequentemente acumulados naquela guerra dominada por drones vigiando os céus.
Mesmo depois de tantos reveses, as imagens dos norte-coreanos seguindo esse padrão se repetiram. A disciplina rígida e a adesão às suas táticas pouco adaptadas àquela guerra tiveram seu custo. Os soldados das forças especiais viram as explosões. As manchas de calor foram sumindo, enquanto os ucranianos se aproximaram cautelosamente. Encontraram muitos corpos, a maioria já sem qualquer fagulha de vida. Começaram a examinar os cadáveres, quando um dos homens avisou que havia um vivo ainda. Ele tentou se aproximar do norte-coreano, mas o ouviu gritar algo. O soldado pulou para longe, atirando contra o homem. O norte-coreano explodiu, retirando qualquer chance de ser levado como prisioneiro. 17 cadáveres foram encontrados naquele dia, e a missão de encontrar um norte-coreano vivo falhou. A 22ª Brigada Mecanizada teve que lutar contra essas ondas, tendo o mesmo registro das táticas norte-coreanas. Os ucranianos já estavam acostumados com os russos cansarem suas defesas com ataques sucessivos, mas ainda era uma surpresa ver tantos homens serem agredidos em campo aberto pelos drones. A vegetação ajudou muito pouco. Árvores esquálidas, enfraquecidas pelo inverno, não serviram de cobertura para as câmeras. Nada pôde ser usado como proteção para os impactos. Restou apenas correr, torcendo para evitar a explosão e os estilhaços. A 95ª Brigada fez ainda mais imagens de um desses ataques, colocando o número 200 para ilustrar o resultado. Seus operadores gastaram os kamikazes tentando deter outra onda. As explosões aconteceram sobre homens assustados com a quantidade de drones. Essa era uma reclamação frequente dos russos. Os ucranianos compensaram a escassez de artilharia, que era farta no lado de Moscou, com seus pequenos demônios aéreos. Desse modo, o número 200 apareceu na tela, ilustrando o jargão dos russos para a carga militar referente aos caixões dos falecidos na guerra. O número 200 virou sinônimo dos mortos em combate, enquanto o número 300 representava os feridos. Havia outros, como o 100 para a carga de munição, e o 800 quando a carga era de armas de destruição em massa. As forças especiais do 6º Regimento de Propósitos Especiais tiveram outra missão contra os norte-coreanos. As munições cluster despejaram morte contra as tropas no meio de uma floresta. Os soldados cercaram os sobreviventes, atiraram a partir dos veículos, protegidos enquanto seus alvos tinham apenas a mata ou seus buracos para se esconderem. Os ucranianos desembarcaram para fechar o cerco sobre os norte-coreanos. Os rifles apontaram para a mata, e o calor dos corpos inimigos se destacou em suas miras. Os atiradores bem camuflados começaram seus disparos. Os projéteis derrubaram mais norte-coreanos, atravessando corpos desprevenidos que ainda tentavam acudir os feridos dos primeiros ataques. Os passos cautelosos e os rifles levantados os conduziram até onde os inimigos estavam acumulados. Viram apenas corpos como resultado dos ataques. Os ucranianos procuraram nas casas, apontando os fuzis para qualquer lugar onde um dos adversários pudesse estar escondido. Os sobreviventes e feridos fugiram, restando para as forças especiais coletar as informações dos abatidos. Chegaram a encontrar cadáveres de fuzileiros russos da Brigada 155, alguns perto do BTR-82A, que levou os combatentes norte-coreanos até ali. Os homens da 155ª eram um dos grandes problemas dos ucranianos no vetor norte dos combates em Kursk. Seus drones vagaram por cima das posições de brigadas ucranianas como a 17 e a 255, ou as forças do 6º Regimento de Propósitos Especiais. A queda das granadas causou estragos nessas defesas. Homens foram feridos em algumas posições de difícil acesso, onde a artilharia atacou quem tentou se aproximar. Os drones ficaram no céu por muito tempo, rodando sobre as defesas próximas a Kruzhenko. Seus drones kamikazes também tiveram encontros violentos com os blindados ucranianos. A
acabando por desativar alguns deles. As explosões dos tanques ucranianos demonstraram como as batalhas estavam complicadas. Os drones espiões guiaram a artilharia para colocar uma pressão ainda maior sobre as trincheiras. Aquele havia se tornado um dos principais pontos onde as forças russas estavam avançando sobre as áreas dominadas pelos ucranianos em Kursk. A aproximação dos fuzileiros da 155 fez as tropas especiais de Kiev reagirem. As forças especiais ucranianas se aproximaram da posição russa. Os fuzileiros da 155 não perceberam a linha de avanço dos homens de Kiev. Os primeiros ataques não foram feitos por rifles, mas por granadas caindo dos drones. Os russos tentaram fugir da emboscada, mas os ucranianos já tinham feito um cerco. Alguns corpos atingidos por tiros ou pelos drones foram filmados caídos ao longo da defesa russa. Os rifles soltaram violência para dentro dos buracos. Os projéteis foram recebidos pelos corpos encurralados naqueles buracos gélidos. Depois que aquelas vidas partiram, os ucranianos prosseguiram, cercando os fuzileiros. Uma granada gerou mais um cadáver dentro de um abrigo. O cerco foi findado com um grupo de fuzileiros se rendendo. Um operador de drones da 155 usou suas habilidades para destruir mais equipamentos inimigos, encontrando inclusive um tanque britânico Challenger. O voo sorrateiro do kamikaze também atingiu posições onde os ucranianos estavam bem escondidos. Os norte-coreanos ainda lutavam ao lado dos russos, mantendo suas ondas, mas a 155 precisava fazer seus ataques sem eles, com sua própria estratégia. Seus morteiros foram preparados para lançar munição pesada contra os ucranianos. O projétil desceu pela boca do canhão, enquanto os homens se afastaram de ouvidos tapados. Cada disparo subiu para cair sobre vidas inimigas. Depois das explosões, o esquadrão russo seguiu com seu ataque mecanizado. Já no caminho, os rifles apontaram para cima para interceptar um kamikaze ucraniano. O risco passou e os homens desembarcaram depressa para adentrar as trincheiras inimigas. As AKs esvaziaram toda a munição dentro do abrigo, sangrando de vez as defesas ucranianas e estabelecendo um novo avanço russo. A 95ª Brigada voltou a encontrar os norte-coreanos. Primeiro, os transportes foram atingidos pelos drones kamikazes. Esses veículos provavelmente eram de soldados russos. Um esquadrão pequeno, similar ao dos ataques russos, foi inclusive captado pelos drones e atingido em um dos mergulhos explosivos. Depois, grupos maiores que os ucranianos afirmaram ser dos norte-coreanos foram encontrados transitando entre as árvores. Os kamikazes da 95 fizeram as descidas mortais do esquadrão. Impacto atrás de impacto foi acumulando corpos que ainda tinham seu calor, brilhando nas lentes das câmeras, enquanto as explosões dilaceraram mais soldados de Pyongyang. Não foram só os norte-coreanos que cometeram erros de se acumularem, apesar de essa ser uma estratégia persistente entre eles. Ocasionalmente, os soldados de Kiev se distraíram, juntando-se em grupos para conversarem sobre as ordens e se tornando alvos das granadas lançadas pelos drones da 155. Mais tarde, o 8º Regimento de Propósitos Especiais foi surpreendido com mais uma onda de norte-coreanos seguindo em sua direção. Não lhes restou alternativas a não ser resistir. Contaram com o auxílio dos drones para indicar as posições do avanço inimigo. Os disparos começaram a voar no meio da mata. A batalha começou principalmente com a ação dos rifles. Depois, as explosões dos RPGs ficaram evidentes para a lente dos drones. De longe, soaram como meros estalos, mas no chão significaram o fim para alguns norte-coreanos. Os ucranianos esperaram até o comando avisar que os norte-coreanos começaram um avanço em carga contra sua posição. Soldados se mexeram dentro das trincheiras, tentando controlar o nervosismo. Eram dezenas de inimigos contra apenas um esquadrão. Eles vinham pela linha de árvores e pelo campo. Os rifles procuraram por alvos no meio das árvores secas e dos galhos caídos. Mais explosões se expandiram entre os norte-coreanos. Seu grande esquadrão tomou baixas, o que não diminuiu a tenacidade da progressão. Eles tentaram ser pacientes,
mesmo com a ameaça dos drones acima deles. Os disparos dos rifles começaram. O brilho do corpo inimigo os deixou nítidos perto das árvores. Os primeiros projéteis afundaram no corpo do norte-coreano. Ele sumiu da mira. O drone o filmou caído junto de mais um colega ferido. Eles gemeram na neve, enquanto os outros tentaram seguir em frente. Os disparos ucranianos continuaram. Rifles e metralhadoras lançaram a munição entre os galhos. Alguns dos norte-coreanos conseguiram evitar a morte ao se encolherem atrás dos corpos. Eles atiraram contra os soldados de Kiev quando tiveram a oportunidade. Os soldados das forças especiais se encolheram na trincheira para escapar de tantos disparos, mas não podiam ficar abaixados ou seriam consumidos pelo fogo. As granadas explodiram no meio do mato. Os ucranianos viram os inimigos cada vez mais próximos e mais deles chegando. Todo o movimento passou a ser alvo dos disparos. Deixar que os norte-coreanos tivessem a superioridade de fogo seria o fim deles. Os rifles trabalharam arduamente contra quem viesse. O drone tentou confirmar os inimigos caídos, incentivando os soldados em solo. Qualquer lado poderia ser alvo de um ataque. O grande esquadrão queria os cercar. Os olhos atentos colocaram os rifles para atirar. Foi a vez dos norte-coreanos se aproximarem, pensando em como continuariam o ataque. Tinha um campo aberto demais para marcharem sob o fogo de metralhadoras. Algumas pausas eram tensas, com os olhares dos ucranianos procurando os novos alvos. O movimento avistado era presenteado com chumbo em doses elevadas. Um dos norte-coreanos conseguiu chegar tão perto que poucos tiros foram suficientes para o executar. Os ucranianos mantiveram posição, os ombros tensos, os olhos procurando pelos adversários. A munição foi contada para manter o combate que já se estendia por horas. O apoio foi chamado, mas a defesa precisou continuar. A fumaça subiu entre as árvores, fruto de novas explosões. Quando houve uma pausa maior, os ucranianos andaram até o cadáver do inimigo que conseguiu chegar mais perto. Ergueram a cabeça do homem para confirmar que estavam sendo atacados pelos norte-coreanos. A pausa ocorreu provavelmente para os adversários tentarem se reorganizar depois de tantas baixas. Eles voltaram sob uma chuva de projéteis ucranianos. Estavam cada vez mais próximos. A munição dos defensores começou a se esgotar diante de tantos inimigos. Os alvos apontados receberam mais tiros. Cadáveres ficaram na neve, no caminho dos homens que ainda tinham que avançar. Mas eles não paravam. As granadas explodiram na frente deles, ocultando um pouco a visão, no entanto, sem impedir os disparos contra os defensores. Um novo silêncio dos rifles. O metal quente esfriou-se aos poucos no inverno de Kursk, descansando para novos tiros. O suporte finalmente se aproximou, liberando uma sensação de alívio nos ucranianos. Respiraram fundo para manter o foco. Ainda havia explosões na floresta. O comando deu a ordem para sair de lá quando boa parte da munição já havia sido gasta. Os Humvees pararam, ativando as metralhadoras pesadas para suprimir os norte-coreanos. Os operadores do 8º Regimento foram exfiltrados com sucesso, com a sorte de os russos não terem drones ou artilharia para os atingir no caminho de volta. Aparentemente, o esquadrão norte-coreano tinha apenas a si mesmo durante aquele ataque, contando com os grandes números para esgotarem a posição defensiva. Os norte-coreanos nessas posições conquistadas logo seriam substituídos pelos russos. As forças especiais ucranianas, ao saberem de sua localização, fizeram os planos para atacarem mais um desses, abrindo a possibilidade de captura. Os drones foram um uso prático contra eles. Esperaram os norte-coreanos se acumularem, talvez se preparando para a próxima marcha ou para uma recontagem. A granada explodiu no meio da fila, derrubando muitos deles. Os soldados de Pyongyang se espalharam na mata. Aqueles ainda juntos foram atingidos por explosivos. Os sobreviventes tiveram que suportar novos ataques de granadas em suas rotas de fuga. As forças especiais do 73º Centro de Operações Especiais Navais apareceram para eliminar o que sobrou da resistência. Depois foram coletar amostras de DNA, documentos e outras identificações dos corpos que foram encontrando.
Um norte-coreano ferido ainda foi capturado. Foi difícil para os homens se comunicarem com ele. As forças especiais aprenderam frases simples como "renda-se" e "você está ferido?", mas não conseguiram entender as respostas. Ele não queria ser desarmado e ainda tinha uma granada, o que aumentou o risco e fez os rifles ucranianos ficarem preparados para cancelarem a ameaça. Mas a explosão não veio a partir do que o norte-coreano tinha em mãos. Os russos começaram a bombardeá-los. A exfiltração precisou ser rápida. Levaram o homem ferido para ser tratado e interrogado. Ao todo, os ucranianos alegaram ter capturado 2 soldados norte-coreanos, um deles pela Brigada 95. Segundo os soldados da brigada, eles o acharam ferido e abandonado em uma trincheira depois de um ataque falho dos russos. Os dados das fontes ucranianas alegaram baixas de até 4.000 dessas tropas, com o número de mortos mudando de acordo com a estimativa entre 300 e 1.000. Obviamente, tudo isso tem como fonte apenas um dos lados dessa batalha. Portanto, se até a presença de soldados da Coreia do Norte em Kursk pode ser questionada, esse número de baixas também deve ser visto com cautela. Ambos os soldados capturados estavam feridos e precisaram de atenção médica. Em interrogatório, um deles chegou a dizer que foi lá para treinar e não para lutar. O Serviço de Inteligência da Ucrânia informou que os prisioneiros não falavam ucraniano, inglês ou russo. Por isso, a comunicação com eles foi feita por meio de intérpretes de coreano, em colaboração com o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. Os prisioneiros de guerra norte-coreanos relataram que foram informados de que seriam enviados à Rússia para treinamento militar. Também afirmaram ter recebido identidades militares russas falsas, mais precisamente da República de Tuva, onde existem etnias com fenótipo parecido com o dos norte-coreanos. Um dos soldados capturados revelou que fazia parte de uma unidade de reconhecimento. Embora alguns soldados norte-coreanos tenham sido treinados para operar equipamentos militares russos, ele não recebeu esse tipo de treinamento. O mesmo soldado relatou que foi transportado para a Rússia em um navio cargueiro, junto com cerca de 100 outros soldados. Depois disso, foram levados para o destino final em um trem. Ele explicou que nasceu em 1999, foi recrutado para o exército aos 17 anos e estava em serviço desde então. O soldado também reforçou a declaração de um vídeo anterior, afirmando que não sabia que seria enviado à Rússia para lutar contra as forças ucranianas. O Serviço de Inteligência informou que o outro prisioneiro disse ter nascido em 2005 e que estava servindo ao exército norte-coreano desde 2021. Pelo menos um dos soldados afirmou que gostaria de ser enviado de volta para a Coreia do Norte. Após isso, o presidente ucraniano Zelensky declarou que estava disposto a trocá-los por ucranianos capturados, mas não recebeu resposta de Moscou ou de Pyongyang. Ao fim de janeiro, houve notícia de que as pesadas baixas haviam feito os norte-coreanos recuar. Também houve boatos de que Pyongyang estava pronta para enviar mais tropas até março. Todas essas informações ainda eram exclusivas dos ucranianos, com alguns pontos corroborados pelos serviços de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. A Rússia e a Coreia do Norte continuaram caladas sobre esse assunto até janeiro de 2025. Mas se fosse verdade tudo o que os ucranianos disseram, Pyongyang estava enviando tropas para ganharem experiência na guerra moderna a custo de muito sangue. O conflito na Ucrânia remodelou a guerra no mundo e tornou tanto os russos quanto os ucranianos um exército diferente. Quem não aprendesse com isso não estaria preparado para as piores hostilidades que ainda poderiam vir. Cabia aos líderes decidir como e a que custo fazerem seus subordinados aprenderem com a constante e engenhosa habilidade do ser humano de criar novos métodos de matar seus pares.